Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Ao longo dessa aula falaremos ainda sobre variância para você. Continuaremos aqui a nossa abordagem sobre variância, certo? Coloco aí em sua tela, pronto, e aí nós vamos então para o ponto onde nós paramos, que foi aqui, ó. Paramos nesse local, onde no bloco anterior eu resolvi para você a variância usando a técnica mais apurada, aquela fórmula mais importante. E eu combinei contigo que eu falaria mais uma vez de variância usando para esse mesmo caso a fórmula mais simplesinha, aquela que fala sobre os desvios, tá bom? Então, fôssemos aqui usar o caminho mais simplesinho, nós faríamos assim. Primeiro, nós calcularíamos a média aritmética. O valor da média aritmética, como você sabe, é o valor da soma dividindo pelo valor da quantidade de valores. Só que aqui nós temos uma média ponderada, porque eu tenho frequência absoluta. E aí você poderia ou fazer com mais calma ou de maneira mais prática. Eu aqui sugiro, acredito e sugiro a você que dá para você acelerar o processo. Claro, você pode fazer assim, 20 vezes 2, aí coloca lá, 20 vezes 2, mais 25 vezes 8, 25 vezes 8. Dá para fazer assim, mas dá também para acelerar a vida, né? Já faz aqui, ó, 20 vezes 2, você já sabe que é 40. 25 vezes 8, você já sabe que é 200. 30 vezes 10, você já sabe que é 300. Então você pode tranquilamente fazer assim, ó. Soma. Já coloca para nós aqui o valor correto. 20 vezes 2, 40. 25 vezes 8, 200. 30 vezes 10, 300. E agora você já soma direto. 40 mais 200, 240. Mais 300, 540. O valor da quantidade é a soma das frequências. 2 mais 8, 10. 10 mais 10, 20. Do 540 dividido por 20, resposta 27. Muito bem. Uma vez que você, então, calculou a média aritmética, agora você calcula para nós os desvios. Porque, afinal, uma vez que eu tenho o valor da média, eu tenho que ter os desvios. O desvio número 1, o desvio número 2 e o desvio número 3. O desvio número 1, ele é o do 20. O desvio de número 2, ele é do 25. O desvio de número 3, ele é do 30. Sempre você pega o desvio menos o valor da média. 25 menos 27, 25 menos 27, 30 menos 27. 20 menos 27, menos 3. 25 menos 27, menos 2. 30 menos 27, mais o número 3. Então eu tenho aqui os desvios para você. Agora você calcula a variância, ó. Variância, e aí aqui nesse caso eu posso fazer as duas. Eu posso fazer a variância populacional tranquilamente. Eu posso fazer a variância populacional e posso também, caso necessário, fazer a variância amostral. A variância populacional, como você já sabe, é o seguinte, ó, variância é igual. Você pega cada desvio, eleva ao quadrado. O primeiro desvio é o menos 3, só que você eleva ele ao quadrado. Menos 3 ao quadrado fica 9. O segundo desvio é o menos 2, você eleva ele ao quadrado, fica 4. O terceiro desvio é o número 3. Você eleva ele ao quadrado, fica 9. Menos 3 ao quadrado fica 9. Menos 2 ao quadrado fica 4. Mais 3 ao quadrado fica 9. Só que, pelo amor de Deus, não é só somar os três valores, que tem frequência. E eu tenho que multiplicar pela frequência. Você vem aqui e multiplica. Frequência número 2, 9 vezes 2. Frequência número 8, 4 vezes 8. Frequência número 10, 9 vezes 10. Ah, entendi. Então não é só pegar os desvios e elevou ao quadrado. Não, porque
Esse desvio, ele veio de onde? Ele veio do 20. O menos 3, ele veio do 20. O 20 apareceu 2 vezes, então eu tenho que multiplicar por 2. Esse desvio aqui, ó, esse menos 2, ele veio do 25. O 25 apareceu 8 vezes, eu tenho que multiplicar por 8. Esse desvio mais 3 aqui, ele veio do 30. Se ele veio do 30, 3 ao quadrado, 9. Aí você multiplica por 10, porque o 30, ele apareceu 10 vezes. Então tem que usar também a frequência para calcular a variância. E no final, não vai dividir por 3, vai dividir por 20, que é o somatório das frequências. 2 do 20, 8 do 25, 10, que é o 10 do 30. E aí você coloca lá 2 mais 8 mais o número 10. Quando você executa esse cálculo aqui, você chega então no seguinte, ó. 9 vezes 2, 18, mais 4 vezes 8 tem como resposta 32, mais 9 vezes 10 tem como resposta 90. Tudo isso dividido por 20. Muito bem. Se você fizer a conta bonitinho agora, onde você chega aqui, né? Onde nós chegaremos aqui nesse caso? Nós temos o número que é o número 90, mais o número 32. Chegamos aqui no número que é o número 90 mais 32, 132, 122. 122 mais o número que é o número 18, chegamos, só fazer direitinho aqui, 140. 140 dividido pelo número 20, certo? Deixa eu só arrumar. Ah, tem um ajuste aqui, tá? Só um ajustezinho agora que eu vi. Peraí. Porque eu bati aqui, né, e falei, cara, deve ter alguma coisa estranha. Sabe por quê? Na aula anterior deu 11. Isso aqui não vai dar 11, né? Tá no mínimo estranho. E tá mesmo. Qual é a estranheza nossa aqui? Que eu bati o olho e conferi uma coisa. 30 menos 27, aqui ó, 20 menos 27 é menos 7 e não menos 3. 20 menos 27, menos 7, claro. Quando você pega os desvios, só vou arrumar de novo aqui, que aí fica bonitinho, e aqui de novo. Bem que eu falei, cara, não tá batendo, né? 20 é o primeiro valor, a média é 27, 20 menos 27, menos 7. 25 é o segundo valor, 25 menos 27, menos 2, tá ok. 30 é o último valor, 30 menos 27, mais 3, tá ok. Agora vamos de novo. Pega cada um dos desvios, eleva ao quadrado. Menos 7, quando você eleva ao quadrado, ele dá 49. Menos 2, quando você eleva ao quadrado, fica mais 4. E 3, quando você eleva ao quadrado, fica 9. Essa diferencinha resolve tudo para nós. E por quê, né? Agora resolve tudo bonitinho. Resolve tudo bonitinho pelo seguinte. Quando você faz 49 vezes número 2, dá 98. Quando você faz 4 vezes 2, dá 32. E quando você faz 9 vezes 10, de fato fica 90. Tudo isso dividido por 20. Quando nós fazemos 98 mais 32, 130. 130 mais 90, 220. Dividido por 20 dá a variância igual a 11, que tem que bater com o valor que nós chegamos no bloco anterior. No bloco anterior, eu havia feito a variância por um outro método, e também deu 11, claro, evidente, tem que dar a mesma resposta. A vantagem, claro, a única vantagem de você fazer por esse método, embora ele possua várias desvantagens, a vantagem dele é que você pode tranquilamente fazer a variância mostral logo de cara. Porque caso o autor pergunte, olha, eu gostaria que você respondesse para mim o valor da variância
amostral. Beleza, tem essa vantagem. Esse método aqui, ele calcula para você diretamente a variância amostral. De que maneira que ele faz isso, né? O valor da variância, no caso amostral, vai ser o mesmo processo, exatamente o mesmo processo. Você pega cada um dos desvios, eleva ao quadrado. Então, desvio menos 7, elevou ao quadrado 49. Desvio menos 2, elevou ao quadrado, ficou 4. Desvio 3, elevou ao quadrado, ficou 9. Cada um deles multiplica pela frequência. Frequência 2, frequência número 8 e frequência número 10. Normalzinho, bonitinho. Vai somar tudo. Só que quando você vai colocar na parte de baixo, não vai ser 20. Vai ser 20, que é a soma, menos 1. Caso você queira, 2 mais 8 mais 10, menos 1. Que aí vai ter que colocar lá 1 a menos. Lembre que na variância amostral, a única diferença é que na parte de baixo é uma unidade a menos. Nós chegaríamos, então, no seguinte processo. Mesmos cálculos, né? Claro, mesma coisa. Chegaríamos aqui para você em 98 mais 32 mais 90 dividido pelo número 20. Nós chegaremos então em 220, que é o valor normal de cima, dividido por 19. 220, que é o valor de cima, dividido por 1 a menos, que é o valor 19. Quando você divide por 19, ele aumenta um pouquinho aqui, né? Vai dar 11,57. Essa é a única vantagem desse método. Eu acho, aí é opinião, né? Opinião minha, que você trabalha mais por ele. Quando você pega um aluno leigo, normalmente o aluno leigo, ele prefere esse método aqui. Ele prefere fazer 1 por 1. Quais são as possíveis desvantagens desse método? Primeiro, eu acho que você trabalha mais. Segundo, se a média der quebrada, você já está ferrado. Se a média aritmética original der um valor quebrado, aí você está ferrado, porque todos os quadrados que você calculará levarão a números quebrados também. E aí o trabalho fica muito, muito maior. E outra coisa, só em questões mais simples, só em questões mais elementares, o autor pede para você o valor que é a variância amostral. Em regra, o autor sempre pede a variância populacional. Ela é mais usada quando você avança no conteúdo. Então, digo a você, é bom saber os dois? É importante conhecer os dois processos, porque pode ser uma questão mais simples, em que o autor peça para você lá a variância amostral, tudo certo, mas quando eu avanço, quando você avançar a conteúdo adentro, estatística adentro, você usará muito mais o segundo processo, mas eu queria trazer aqui as duas formas para você, certo? Nós avançamos, uma situação muito importante é essa aqui, ó. Quando você terá que calcular a variância em uma tabela de frequências com frequência relativa, não a frequência absoluta, em que a frequência que você tem aqui não é mais a frequência absoluta. A frequência que você tem aqui é a frequência relativa, é o percentual. O número 20, 10%. O número 25, 40%. O número 30, 50%. Nesse caso, quando você encontrar uma tabela como essa, em que a frequência que você tem ou é a frequência relativa ou é um percentual, chame o autor como ele quiser. Ele pode chamar o que ele quiser. Você olhou aqui, são percentuais, certo? Porque vai ter um momento em que no lugar de frequência relativa, você aprenderá isso, no lugar de frequência relativa, o autor chamará de probabilidade. Vai ser a mesma coisa. Vai ser rigorosamente a mesma coisa. Só que o autor chamará de probabilidade. E aí eu quero que você grave, internalize o seguinte. Quando aparecer para você uma tabela, o autor dá o valor da variável, ele dá o valor do x, que é a variável, e do lado ele dá um percentual.
Ou ele chama de frequência relativa, ou ele chama de percentual, ou ele chama de probabilidade. O que importa é que aqui do lado você tem um número decimal ou você tem um número que é percentual. Faça a variância pela segunda fórmula. Faça a variância pela fórmula mais elaborada, que é essa aqui, ó. O valor da variância é igual. Você pega a média dos quadrados menos a média ao quadrado, que é o quadrado da média, certo? Veja que não tem desespero. É bem simplesinho, ó. Você vem aqui, vamos fazer a média do x, normalzinho, do jeito que você aprendeu. Vou fazer a média de x. Como que eu faço a média de x? Cara, você aprendeu isso aqui na aula de média. Quando você tem uma tabelinha como essa, em que eu tenho o valor do x aqui, ó, esse é o valor do x, o que você faz para que você possa chegar até o resultado é simplesmente o seguinte: a média do x será igual. Você multiplica o valor do x pelo número decimal. 20 vezes 0,1, mais você pega esse valor e multiplica pelo percentual. 25 vezes 0,4, mais você pega o valor do x vezes o percentual. 30 vezes 0,5. Está brincando? Não tô. Você simplesmente, vou colocar uma outra cor aqui. Você simplesmente pegará o valor do x e multiplicará pelo percentual que está ali. 10%, 0,1. 25 vezes 0,4. 30 vezes 0,5. E não tem divisão. É simplesmente fazer a multiplicação. O valor da média vai ser igual. 20 vezes 0,1. 20 vezes 0,1, 2. 25 vezes 0,4, número 10. 30 vezes 0,5, número 15. O valor da média vai ser igual. 2 mais 10 dá 12. 12 com 15, 27. O valor da média comum é a média 27. Ah, só isso, só isso. Mas não tem que dividir, não? Não. Porque quando eu tenho uma tabela de frequências com frequência relativa, eu não preciso fazer a divisão. Beleza. Agora você calcula a média do x ao quadrado. Lembrando para você que a média de x elevado ao quadrado é só você considerar que no lugar do valor que ele passou, você usa na realidade o valor ao quadrado. Ó, faz aqui mesmo, cara. No lugar do 20, 400, que é o x ao quadrado. No lugar do 25, 625, que é o x ao quadrado. No lugar do 30, 900, que é o x ao quadrado. Ó, 20 ao quadrado, 400. 25 ao quadrado, 625. 30 ao quadrado, 900. Agora você faz rigorosamente a mesma coisa. A média do x, só que elevado ao quadrado. Você pega 400 vezes 0,1. Colocarei aqui 0,1. Você pega para nós mais 625 vezes 0,4. E agora você coloca mais 900 vezes o próximo valor, 0,5. Basicamente, é isso que você faz, sempre recordando, né, que em tabelas como essa, você não tem que fazer o cálculo de divisão. Basta você fazer o cálculo da multiplicação. Aqui eu fiz 400 vezes 0,1, 625 vezes 0,4, 900 vezes 0,5. A média dos quadrados vai ser igual. 400 vezes 0,1 é 40. 625 vezes 0,4 é 250.
900 vezes 0,5 é 450. Nós então diremos que o valor da média dos quadrados é igual. 250 mais 450 são 700. 700 mais 40, 740. Diríamos então, e aí eu coloco a fórmula agora bonitinha para você, dizemos que o valor da variância pela fórmula principal, pela fórmula mais importante, ela é igual. Colocarei aqui o amarelinho e aí nós colocamos o processo correto. O valor da variância vai ser igual, e aí nós temos lá, você pega a média dos quadrados menos o quadrado da média. O valor da variância vai ser igual. Média dos quadrados, 740, menos quadrado da média. A média comum é 27, você coloca 27 ao quadrado. O valor da variância vai ser igual. 740 menos 729, 27 ao quadrado, 729. O valor dessa variância é 11. E aí você vê que esse é o processo apropriado quando você perceber que a segunda coluna trabalha com percentuais. Quando nós temos a frequência em percentual e não a frequência que é a frequência absoluta, certo? Então, ao longo dessa aula, eu complementei contigo aquilo que você efetivamente tem que saber sobre variância, certo? Foi um grande prazer, até a próxima, valeu!